Mais um Sofá da Fofa. E hoje é muito especial mesmo. Seja muito bem-vinda, Tamires. Obrigada. Eu quero saber um pouco quem é a Tamires. Uhum. Conta pra gente um pouquinho. Bom, uma alegria estar aqui, viu, Valéria? Agradeço o convite. É um prazer mesmo poder compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês, né? Tamires passou aí por algumas mudanças ao longo da minha história, né? Eu sou nascida em Mogi das Cruzes, né? Morei em São Paulo aí por mais de 10 anos. Mudei de cidade aí nos últimos 4 anos, né? Fui mudando bastante. E profissionalmente também mudei um pouquinho, né? Então, de formação acadêmica eu sou advogada, mas fiz uma transição de carreira já há 8 anos. E aí hoje eu atuo então com desenvolvimento humano, né? Atuo na área de desenvolvimento de liderança. Eu ajudo então executivos, líderes, empresários que querem aí construir uma carreira sustentável, manter o sucesso que eles têm, mas sem perder a saúde e a qualidade de vida. Que é Então, muito importante, né? sim, Tamires, e você mora aqui em São Paulo hoje? eu acabei de me mudar, voltei para minha cidade natal, Mogi das Cruzes. Ah, é perto É também, perto, né? sim. Aham. Por que você voltou? Olha, depois de morar um ano no Rio de Janeiro, no ano retrasado, me conectei bastante com esse ritmo mais tranquilo, né? Então, de contato com a natureza e tudo. Então, resolvi sair um pouquinho de São Paulo para ficar um pouco mais nesse ritmo, um pouco mais desacelerado, sem tanto estímulo. Ó, eu tratava muito com os cariocas e muito com o baiano, e eles Olha, são mais calmos, e a gente aqui em São Paulo muito acelerado, muito acelerado. E aí você mudar para Mogi também é um pouco mais calmo. sim, mais tranquilo. Tô voltando, né, reconectando. Trabalho remoto, né, então Aham. normalmente eu faço trabalhos presenciais quando eu venho dar palestras, né, e tudo mais, treinamentos nas empresas, mas no geral, como eu trabalho com programas de mentoria, né, para esses profissionais, então eu faço atendimentos remotos mesmo. Vamos entender mais um pouquinho, por que Sim. você chama de sustentável? A carreira sustentável é essa que vai ajudar o profissional a construir resultados significativos, satisfatórios que ele busca, né? Mas de forma duradoura, né? Pensando nesse longo prazo, trazendo aí como pilar a sua saúde, né? O que nos faz, né, estar todos os dias aí na ativa. Então, realmente podendo cuidar, ter tempo, né? Que hoje em dia eles tanto falam, né? Ah, não tenho tempo para cuidar de mim e tudo mais. Então, tendo esse tempo para cuidar da saúde, da qualidade de vida, né? Para que realmente ele consiga chegar a longo prazo onde ele quer, mas sem adoecer nesse processo. Você já tem algum case de sucesso, Sim, certo? sim. Como que você faz isso? Como que acontece, né? Hoje, quando encontro esses profissionais que estão atuando no mercado, normalmente são profissionais que estão sobrecarregados, né? Então, vivendo aí com muito estresse, ansiedade. Então, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela chegou, ela tem uma empresa e ela estava com um platô ali de faturamento de 60 mil por mês. E ela falou, Tamires, já estou há um tempo, né, nesse faturamento, quero chegar em 90 mil. E aí, como eu falei, eu trabalho tanto de forma estratégica quanto também terapêutica. Através, né, desses estudos que eu trago na mentoria, eu integro algumas metodologias, a gente entende que se a pessoa não está conseguindo algum resultado externamente, né, também tem mundo interno ali, também tem questões internas dela que também reverberam, né. E já logo no início, né, do acompanhamento, eu já faço toda essa análise ali para ver o que realmente está impedindo essa pessoa, né, de chegar no resultado que ela quer. E a gente fez ali uma dinâmica, identificamos ali o que estava, né, pegando para ela. E aí, em um mês, no primeiro mês, ela chegou em 90 mil, que era o resultado que ela queria para 3 meses, né? E em 3 meses, ela chegou em praticamente 120 mil. Uma profissional que ela tinha sua equipe, ela tem uma família, né, mãe de 2 filhos, e ela fez todo esse resultado acontecer, né? Não se sacrificando, não perdendo o seu tempo com a família, não deixando de ter um cuidado para si, né, para sua saúde física, mental. Pelo contrário, tudo foi acontecendo de forma equilibrada mesmo, né, sustentável. Então, quando a gente fala dessa sustentabilidade, é realmente o profissional não deixar esses pilares, né, que vão fazer ele chegar a longo prazo onde ele quer. Assim como eu tenho um outro cliente também, ele era aquele empresário que começou o próprio negócio, gostava muito do que fazia, né, assim, com muita qualidade a sua entrega, e ele tinha essa dificuldade em delegar para sua equipe e tudo mais, e ele, com isso ele não conseguia ter tempo para ele, qualidade de vida também, porque ele sempre saía, né, no meio das atividades dele para ir lá no trabalho, ver se alguém estava entregando. Ele chegou exatamente falando para mim, né, olha, Tamires, eu conquistei tantas coisas, né, eu cheguei num ponto aqui da minha vida que eu tenho tanto sucesso profissional, mas eu não consigo desfrutar. E aí a gente fez também esse trabalho de realinhamento para ele, e aí então ele passou não só, né, a conseguir realmente desfrutar de tudo que ele queria, que era ter tempo para a vida pessoal dele, viajar mais com a esposa, como também crescer o faturamento, porque as coisas realmente acontecem nessa linha
linha, né? Uma coisa influencia na outra. Sim. Porque às vezes a gente se joga muito no trabalho e a gente esquece de desfrutar, de estar com a família. Às vezes as pessoas até estão com a família, mas assim, qual a qualidade Fisicamente, que né? está Não tá acontecendo? presente ali, né? Exato. Então isso é o autoconhecimento. A gente se autoconhecendo, a gente consegue desfrutar melhor, tá melhor presente aqui e agora, né? E esse é o caminho, né, Valéria? Não tem É. como. Então, o primeiro pilar da minha mentoria é trabalhar esse autoconhecimento, né? É o pilar conhecer, por exemplo. Então, quando eu trabalho, né, com todos esses profissionais, além de eles realmente reconectarem ali com seus valores, né, com a versão deles hoje, às vezes você passa anos na sua vida e fica se vendo por uma lente antiga, né? Então, a gente precisa realmente, a cada fase, reconhecer tanto os pontos, né, que a gente tem ali de habilidades e tudo mais, como também as limitações, né? Então, nesse Sim. autoconhecimento, uma das, né, ferramentas ali que eu trabalho muito com eles e que está total conectado com a maioria dos perfis, né, dos profissionais, acaba sendo até um fator comum, que é essa questão, por exemplo, da hiperrealização, né? Esses profissionais hoje que estão aí sobrecarregados, que vivem nesse dia a dia corrido, eles têm esse ponto em comum de serem hiperrealizadores, né? Ou seja, eles ficam nesse modo do fazer e fazer constante, né? Uma sabotagem, né? Uma autossabotagem, que é um tipo de sabotador interno que aparece muito comum para esses clientes, né? E quando eles não se dão conta disso, eles ficam presos, né, nesse fazer constante. Então, sempre em busca da próxima conquista, né? Então, nunca tem esse ponto, né, final. E aí, com isso, a vida vai passando, né? Eles vão perdendo esses momentos que eles tanto queriam para chegar lá, né? Então, eu ajudo em todo esse processo, né, de ele identificando isso, o que acontece, quais são essas limitações dele e trazendo recursos, né? Eu gosto muito de dar autonomia, sabe, para os profissionais que eu atendo, porque a gente vive tantos desafios, né, no dia a dia. Então, eu como profissional não vou estar ali o dia a dia acompanhando, né, essa pessoa quando ele tiver com essas armadilhas ali acontecendo. Então, eu gosto de trazer esses recursos para que eles possam mesmo ir administrando essa jornada deles. Sabe que você me fez lembrar a época que eu trabalhava assim, descontroladamente. Eu cheguei a trabalhar 6 meses sem folga nenhuma. E isso, eu percebo que a gente não tem tempo nem de pensar, né? Como que você fez essa transição de carreira? Você teve alguma dificuldade que isso fez com que você falasse assim, não, acho que isso faz sentido para mim nesse momento agora? Quando eu olho para trás, eu vejo que eu acho que eu sempre fui uma pessoa que busquei ir ao encontro do que fazia muito sentido para mim, né? Então, lá atrás, quando eu atuava com o direito, na época que eu fui fazer minha transição de carreira, eu estudava para ser juíza estadual, né? Em paralelo ali com a advocacia. E eu não conseguia me conectar com aquele futuro, né, da juíza e tudo mais. Ainda não tinha, né, naquela época, acessado todo o autoconhecimento, todas essas ferramentas, né, realmente para saber mais, né, do que realmente eu buscava nesse futuro. Tive a oportunidade de ter um coach na época, que ele era voltado para essa parte de concurso, e ele fez uma visualização comigo para o futuro, né? E aí que eu realmente olhava aquele dia a dia da juíza, eu falava assim, nossa, não me conecto, né? Eu já tinha, né, estagiado num gabinete com o juiz, então eu já conhecia muito daquele dia a dia. E quando eu fui, né, fazer essa transição de carreira, eu vi ali que atuar dentro de um ambiente formal não tinha nada a ver comigo, né? Então, eu gosto muito do direito, né, a parte teórica, enfim, gosto bastante. Não me arrependo de ter feito, eu acho que tudo agrega na bagagem, né? Mas eu realmente queria esse contato mais próximo com as pessoas, né? E ali, quando eu realmente comecei a resgatar o que fazia sentido para mim, foi quando eu mergulhei no desenvolvimento humano, né? Então, eu fui fazer as minhas formações. E ali, logo de cara, né, numa das minhas primeiras formações, quando eu tive contato com uma técnica, né, que ela realmente, que eu trabalho muito com as terapias breves, permitiu que eu ressignificasse questões, né, que eu levei anos para ressignificar. E ali eu percebi, né, que o efeito dessas metodologias, elas traziam realmente um resultado, assim, rápido pra gente, né, esse acesso a essa consciência que a gente está falando. Então, eu falei, nossa, eu preciso levar isso para mais pessoas, né? E aí, atuando, né, nessa área, realmente, né, vejo cada vez mais os profissionais também se conectando, né, fazendo sentido para eles. Então, é muito disso, né, que eu busquei levar, continuo fazendo isso até hoje. E você hoje dá palestra, você faz algum trabalho nas redes sociais? Me conta um pouquinho. Sim, eu divulgo sim o trabalho, né, nas redes sociais. Então, por lá eu consigo realmente compartilhar, né,
esses conceitos que eu estou falando aqui, trazer, né, um pouquinho mais de informações ali para o público que se identifica, né, que está querendo trazer esse equilíbrio, né, saudável entre a carreira e a vida pessoal. Faço palestras também, né, então eu dou palestras nas empresas. E aí faço palestras tanto para líderes executivos, né? Então para eles saírem desse ciclo da sobrecarga, para que ele tenha resultado sustentável, né? Para ele, para a empresa, e traga também uma equipe comprometida, né? Sem sobrecarregar esse líder. E também faço palestras voltadas aí, então, para empresários, né? Para mães e pais que trabalham também, que têm essa dificuldade em trazer esse equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, ajudando a construir esse caminho, né? Então, a identificar esses pontos que eu falei. Sempre pega a gente na dor, né, Tamires? Sim. O primeiro passo, né, a gente faz um diagnóstico estratégico, né, para a pessoa realmente se situar do que está acontecendo no caso dela específico, né. Pontos, né, que eu trabalho muito ali com os meus clientes já logo no começo, é essa clareza, como que está o nível de energia deles, né, para realmente se dar conta dessa autoobservação, escutar o seu próprio corpo, ver como que tá indo, já é um primeiro passo. O corpo dá sinais, muitas vezes as pessoas não ouvem, né? Principalmente quando tá nessa correria. Com certeza. Então a gente não pode normalizar isso, né? Então acho que o primeiro passo é a pessoa se autoobservar mesmo e começar a ver como que tá minha saúde, como tá meu corpo, como tá meu tempo de qualidade com a família. O que está acontecendo com você hoje? Como que você está acordando? Será que você já está acordando cansado? Sim, exatamente. Será que você está prestando atenção durante o dia, se você está tendo algum tempo com a sua família? Qual a sua qualidade de sono? Você está praticando algum esporte? Você está se auto-observando? Porque a energia é uma coisa que, se você acorda já assim, imagina de noite, como que vai chegar? Sim. Mas tem essa parte também da mente, né? Então, assim, são normalmente perfis que se cobram bastante, né? Então tem esse nível de responsabilidade muito grande, tem autocobrança excessiva, tem esse padrão, como eu falei, da hiperrealização. Então aquela mente, né, tá realmente fazendo ele gastar uma energia muito maior. Ele vai chegar no final do dia muito cansado, né? E normalmente não vai ter o sono reparador, né, que ele precisaria. Mas para isso a gente precisa ter consciência e sempre um profissional vai ajudar você a sair desse ciclo que chama um ciclo vicioso, né? Exatamente. Eu falo até sobre esse ciclo da sobrecarga mesmo, né? Porque realmente, eu falo que é muito fácil a gente se perder da gente mesmo, né? Então, quando a gente se dá conta, já tá naquele automático e tudo mais. Então, se a gente não tá consciente para os processos que vão acontecendo, né? Quais são as armadilhas, os gatilhos ali que vão acontecer ali pra gente, porque todos nós temos, Sim. né? E aí, se a gente não começa a se relacionar com isso para realmente trazer a consciência, é muito mais difícil sair do ciclo, né? E pode chegar até você ir no fim do poço para você procurar ajuda, né? Então é melhor você antes procurar ajuda. Com certeza. E algo, como eu falei, eu trabalho também com essa parte de terapia familiar, né? E um ponto que eu sempre falo que é muito importante, né? A gente trazer a consciência de que é importante a gente buscar essa ajuda, a gente trazer realmente esse estilo de vida, essa saúde, né? Realinhar tudo isso, não só para a pessoa que está passando por isso, pelo indivíduo, mas para a geração seguinte que vem também. Porque dentro dessa linha, né, terapêutica, que a gente fala muito dessa ancestralidade, das questões, né, que vão sendo passadas também de geração em geração, tem questões internas que, se a pessoa, né, não ressignifica, ela vai passar aquilo para a geração também. Então, é muito maior do que a gente imagina, né, esse impacto. Então, por isso que eu falo, né, a minha missão hoje é realmente contribuir com a mudança da cultura de trabalho. Por isso que eu trabalho, né, ajudando os profissionais a desenvolverem uma nova forma de se relacionar com o trabalho. O ano passado, Valéria, a gente teve um crescimento de 68% de afastamentos, né, de profissionais por pedidos médicos, por questões de depressão, ansiedade, né, ou seja, afastamentos aí por questões de saúde mental, foi o recorde. Vamos compartilhar, ativar o sininho, curtir. Ah, Fofo, ajuda a fofa. Eu busquei a vida inteira o dinheiro e hoje percebo que, meu Deus, eu vendi as minhas horas. Hoje não, eu tenho minhas horas, eu desfruto minhas horas e o dinheiro vem a mim, eu trabalhando, eu fazendo minhas coisas no tempo certo, naquele momento, mas eu tenho o meu tempo de lazer, eu tenho o meu tempo de desfrute, eu tenho o meu tempo com a família, eu tenho o meu tempo com meus animais, eu tenho o meu tempo com a minha casa, e eu tenho o meu tempo para viajar. Olha que beleza! Você está inteira, né? Até para que isso chegue, né? Para que quando chegue você também tenha tempo para aproveitar. Na verdade, aqui a gente foi feito para desfrutar. Aqui a gente foi feito para viver
algo muito bom e muito prazeroso. É isso que Deus quis pra gente, Sim. entendeu? Olha, Valéria, você tocou num ponto que para mim é tão importante. Quando eu falo dessa reorganização que eu faço com os meus clientes, ajudando-os a reorganizar, inclusive, né, pontos, pilares do ser humano, né? Então, em primeiro lugar, é a espiritualidade, né? Depois esse cuidado com o indivíduo, a família e aí sim o trabalho. Quando essa ordem é invertida, né? Não vai dar Aí certo. realmente não dá. Não tem equilíbrio, não é Exatamente. sustentável, né? Não vai E o dar. ser humano se perde nesse processo. E é a verdade, né? Assim, se a gente for olhar para o que a Bíblia diz, se a gente for olhar para o que, né, vários estudos, o que a filosofia, se a gente olha, né, para o que as literaturas trazem quando a gente fala de saúde do ser humano, esses pilares estão sempre ali, né? E por que a gente fala da espiritualidade, seu primeiro ponto? Eu gosto de olhar para as coisas muito voltando à origem e olhando a natureza A mesmo das natureza coisas, né? mesmo. Nós, como seres, somos metade, né, humanos e metade divinos também. Então, quando a gente ignora essa parte nossa, né, essa natureza, em algum momento vai gritar. Você, quando vem ao mundo, você vem sozinho, é um indivíduo. Então, aonde você precisa estar esse pilar, não é a primeira que a gente escuta muito, colocar máscara de oxigênio em você para depois socorrer alguém. Então, é você cuidar de você como indivíduo primeiro. Para E aí depois sim, conseguir. poder dar suporte para sua família de um lugar inteiro, né? E aí sim vem o trabalho, né? Então, dentro desse conceito, né, sistêmico que eu falo, a gente traz muito entendimento de que o trabalho, ele está aqui para te servir e não você servir o trabalho, né? Então, o trabalho, ele é maravilhoso, dignifica o homem, tem que caminhar junto, mas como a gente se relaciona com ele, é o que a gente precisa olhar, Exato. né? Então, realmente não é só pelo dinheiro, não é só buscando um status, não é só se super identificando com o trabalho, né? Eu vejo hoje as pessoas quando chegam, olham para sua identidade só do lado profissional. Temos tantas versões, né? A Valéria Esperidião tá aqui nesse corpo, mas eu sou muito mais que tudo isso. Exatamente. Mas é um lado que hoje é o que eu vivo, Sim, é um lado que eu busco e é um lado que me fez renascer. maravilhoso. Então, hoje Com eu sou uma certeza. mulher transformada Com pela certeza. renovação da minha mente. Maravilhoso. E com certeza se sentindo muito feliz, né? E completa, né, Valéria? Muito Sim, plena, né? hoje eu tô plena. Eu ainda Sim. não tô lá na plenitude, mas eu tô chegando lá. Sim, sim. Mas com certeza com esses pilares, vivendo esses pilares, você Foi. sente que realmente, ó, tô Não, vivendo o não que faz tenho dúvida. sentido, Minha né? vida foi transformada, mas muito Maravilhoso. transformada em tudo, em todos os sentidos. Casa, família, trabalho, pessoal, que é o mais importante. É incrível. Nossa, hoje eu sou uma mulher muito feliz. Quando a gente fala dessa busca pela felicidade, ou se sentir bem, não é pensando no cheguei lá, né? E que ficou estável ali, né? É realmente se dar conta cada vez mais e se acostumar a viver nessa impermanência mesmo, né? Porque assim é a Exato. vida, né? É um papo que hoje é o que eu busco mesmo, de verdade. Foi muito bom, foi muito gostoso mesmo, porque é uma coisa que flui, né? Feliz que você tenha se encontrado na sua própria jornada, porque isso é um presente, né? Então, que bom. É gostoso Exatamente. encontrar com as pessoas, né? Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu poderia passar por essa vida e não ver o que eu tô vendo hoje. E eu sofri muito, entendeu? Eu falo que às vezes a pessoa vai por vontade própria, né? Ou pela dor, né? Eu fui pela dor. A única certeza que hoje eu tenho é que lá no final do poço tem um trampolim. Ou você pula nele e se agarra lá para cima e só dá uma gatinhada um pouquinho mais, ou então você fica lá. Então eu não queria mais ficar lá. Eu falei assim, é lá para cima que eu vou. De vez em quando tem algumas dificuldades e vão ter, e mesmo assim eu determinei que eu continuo nesse caminho, que para mim está sendo um caminho que não tem volta mais. Maravilhoso. É muito bom, né? É muito gostoso quando a gente se encontra nesse lugar, né? Que é um lugar de paz, né?